Hoje vamos falar sobre migrações. Migrações é a forma como nós chamamos o movimento populacional. Qualquer movimento populacional, de qualquer distância e com qualquer duração possível. Assim como quando falamos em população e geografia a gente fala sobre pessoas, quando falamos em migração estamos falando sobre o movimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de um lugar para o outro. Nós podemos dividir as migrações de acordo com a origem, de acordo com o motivo ou de acordo com o tempo que as migrações duram. Sobre a origem, as migrações podem ser internas ou externas. As migrações internas são as migrações dentro de um mesmo país. Por exemplo, alguém que vai do Rio de Janeiro para Porto Alegre ou de Recife para Brasília. As migrações externas são as migrações entre dois países, como alguém que sai de São Paulo para Miami ou vai da Itália para o Japão. As migrações externas fizeram surgir um grande problema mundial, que é a xenofobia. Xenofobia é uma espécie de ódio e medo que as pessoas têm dos estrangeiros quando eles vêm morar num novo país. Existem dois tipos especiais de migração sobre a origem, o êxodo rural e o êxodo urbano. O êxodo rural é a saída em massa de trabalhadores do campo em busca de emprego na cidade. Isso geralmente acontece quando as máquinas tomam o lugar dos trabalhadores na colheita e no plantio, deixando os agricultores sem emprego. O êxodo urbano é a saída de pessoas da cidade para o campo, mas diferente do êxodo rural, geralmente não é a procura de emprego, e sim em busca da tranquilidade e da qualidade de vida que essas pessoas acreditam que ainda existe no campo. A formação do povo brasileiro remonta ao início do século XVI. Costuma-se analisar esse tema começando pelo que os estudiosos chamam de povos formadores, ou as matrizes étnicas do povo brasileiro. A mais antiga dessas matrizes são os povos indígenas. Estes habitavam o continente americano há mais de 10 mil anos quando os portugueses aqui chegaram. Estima-se que naquele tempo a população estimada de indígenas era de cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas, distribuída em mais de 1000 povos diferentes. A partir do século XVI, chegaram os portugueses. A maioria deles eram homens e buscavam enriquecimento rápido para retornar a Portugal. Muitos deles acabaram tendo filhos com mulheres indígenas, dando início ao traumático processo de miscigenação. A última dessas matrizes são os africanos. Também divididos em inúmeros povos diferentes, eles foram escravizados e trazidos à força para cá. Eram submetidos às mais diversas formas de trabalho forçado, tendo suas vidas sob o poder de um senhor branco. Inicialmente, foram recrutados para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste. Depois, na exploração de ouros e pedras preciosas em Minas Gerais. E, mais tarde, nas lavouras de café do Rio de Janeiro e de São Paulo. 5 milhões é a quantidade estimada de africanos trazidos para o Brasil entre 1550 e 1850. O povo brasileiro hoje é composto por diversas etnias, o que marca nossa miscigenação e pluralidade característica da nossa formação. Segundo o Censo Demográfico de 2010, 47,7% da população se declarou branca, 43,1% declararam-se pardos, 7,6% pretos, 1,1% amarelos, que são os orientais como japoneses e coreanos, e apenas 0,4% se declarou indígena. Os indígenas hoje formam um contingente de cerca de 817 mil pessoas. Ao longo dos últimos séculos, sua população foi reduzida drasticamente devido ao extermínio praticado pelos europeus, à mortalidade decorrente da escravização, à expulsão de suas terras e às doenças para as quais não possuíam imunidade, trazidas pelo colonizador. A grande variedade de costumes, tradições, ritos e crenças estão presentes nas mais de 305 etnias e 274 línguas presentes no país. Apesar de estarem presentes em todos os estados brasileiros, a maior concentração de indígenas está no Amazonas. A Constituição de 1988 deu aos indígenas o direito de uso exclusivo da terra de seus antepassados. A política de demarcação de terras é fundamental para a preservação da cultura e do modo de vida dos povos tradicionais. Segundo dados da FUNAI, órgão responsável pelas questões indígenas no país, em 2018 eram 435 terras indígenas demarcadas, sendo 18% do território brasileiro. Essas reservas estão em todo o país, mas a região da floresta amazônica possui a maior parte delas. Infelizmente,
A invasão a essas terras não são incomuns. Não indígenas como garimpeiros, fazendeiros, madeireiros, entre outros, prejudicam a sobrevivência dos povos indígenas, podendo inúmeras vezes resultar em conflitos com mortes. A população negra no Brasil é representada pela classe dos pretos e pardos. De acordo com dados do IBGE de 2010, eles eram a maioria da população brasileira. Sua presença no país está associada às áreas ocupadas no período colonial, concentrando-se nas regiões Sudeste e Nordeste. Os negros no Brasil compõem a parcela da população mais atingida pela desigualdade. Eles são 2/3 dos brasileiros em situação de extrema pobreza. São os que possuem menos acesso ao ensino superior e aos empregos de boa remuneração. Sua representação política também é bem reduzida. Em 2014, apenas 24% dos políticos eleitos se declararam pretos ou pardos. Além disso, pesa a questão do racismo, dos quais são vítimas em consequência do traumático processo de colonização. Assim como os indígenas, os negros também têm reconhecido seu direito às terras tradicionais ocupadas pelos seus antepassados. Trata-se dos quilombos, comunidades organizadas para abrigar escravos fugitivos, onde cultivavam seu próprio alimento e podiam preservar suas tradições africanas. Muitos desses quilombos persistem por meio das comunidades quilombolas, presentes em todos os estados brasileiros. A demarcação das terras quilombolas foi regulada pelo Decreto número 4.887 de 2003 e reconhece a essas comunidades o direito de uso exclusivo das terras ocupadas por seus antepassados. Contudo, assim como nas terras indígenas, as comunidades quilombolas são frequentemente visadas por fazendeiros, causando conflitos. Outros grupos culturais também fazem parte do povo brasileiro. Na segunda metade do século XIX, uma grande leva de imigrantes começa a chegar ao Brasil. O destaque vai para os portugueses, espanhóis, italianos, alemães, libaneses e japoneses. Atualmente, o país é ponto de destino de muitos imigrantes latino-americanos, como por exemplo os haitianos. Muito bem,